Essa é a história de Joana. Joana vive em uma cidade onde tudo acontece e nada para. Ela tem muitos sonhos e aspirações de tornar o mundo um lugar melhor. É noite e Joana está saindo do seu trabalho. Guarda o celular no bolso, ajeita a bolsa atravessada no corpo e começa a andar mais rápido. O coração acelera a cada esquina escura. Ela olha para trás, disfarça. Atravessa a rua para evitar um grupo de homens na calçada. Aperta as chaves na mão como se fosse uma forma de defesa. Nada acontece nesse trajeto, mas algo já aconteceu dentro dela. O medo tomou espaço, ocupou o corpo, tensionou os músculos, deixou marcas invisíveis e tão profundas que se juntam em sua forma de existir no mundo. Eu queria poder dizer com esse texto que isso é uma exceção, porém é a realidade de muitas pessoas. Estamos sempre em alerta e medindo cada passo, cada gesto, cada escolha, como se andar pela própria cidade fosse uma espécie de campo minado. Somos bombardeados por notícias sobre violência e como nos preparar para quando chegar nossa vez de sofrer isso. E quando nos damos conta, estamos cercados por uma sensação de ameaça constante. E isso muda a forma como nos relacionamos com o espaço, com os outros e até com nós mesmos. E quando falamos de saúde mental, é impossível ignorar esses aspectos. Como cuidar do bem-estar em um ambiente em que o corpo nunca relaxa? Como ter saúde quando viver significa estar sempre atento, desconfiado e tenso? Hoje vamos refletir sobre como as violências urbanas atravessam nossas vidas para além do físico. Vamos falar sobre o que significa viver em alerta, sobre os efeitos invisíveis dessa rotina na nossa mente, sobre as desigualdades que tornam esse peso ainda maior. Porque se a cidade é lugar de encontros, de afetos e de construção de histórias, também precisamos olhar para as feridas que ela deixa em quem somos. Gostei desse texto. Eu acho que os ouvintes já estão cansados de ouvir eu falando a mesma coisa. Mas dessa vez eu posso dizer que eu me senti a Joana. Sim, eu acho que a Joana, ela representa todas nós, e aqui falando sobre ser mulher, né, dentro desses grandes centros urbanos, mas também sobre ser uma pessoa vivendo, né? Eu acho que isso não acontece só com as mulheres, apesar de esse ser um medo igual pra gente, mas eu quis trazer a história da Joana para representar também o que a gente pensou em falar hoje, né? Que é algo que a gente vem conversando muito e vem sentindo muito isso nos nossos atendimentos, de como essas violências e até como a gente é bombardeado por essas violências, sobre as notícias, né, sobre isso, impactam diretamente a nossa saúde mental. Uma coisa tá muito relacionada à outra também. Sim. Eu acho que dá pra gente já começar a contextualizar um pouco mais essas violências urbanas, né? Eu acho que quando me vem violência urbana na cabeça, eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é andar sozinha numa rua e aquela sensação de que se aparecer alguém, o que eu faço? Eu corro, eu grito, eu jogo o celular. Se eu ver 2 caras numa moto, o que eu faço? Então eu acho que o primeiro ponto que vale a pena eu ressaltar é que violência urbana na minha cabeça já vem muito assalto, assédio. Eu acho que são as primeiras coisas que me vêm na cabeça. O que vem pra você quando você pensa nessas 2 palavras? Vem isso, né? Eu acho que... E aí contextualizando também a nossa realidade, que é uma realidade de quem mora em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Então, acho que tudo isso vem muito mais... implícito, assim, principalmente o que fala sobre a nossa segurança. Então isso vem muito forte. E uma das coisas que eu mais me choquei, assim, de ter... tava conversando e aí veio isso na minha cabeça, é que aqui a gente tem que ter a bolsa
do bandido e a bolsa e a nossa bolsa, né? Então é o celular, e no celular que a gente leva para fora de casa. É bom a gente não ter dados bancários, dados de banco ou coisas desse tipo. Então a gente tem o celular, que é o celular que pode ser roubado, e o celular que não pode ser roubado. Aí tem a bolsa, que tá tudo bem ser roubada, e a bolsa que não tá tudo bem. Então essa é a lógica que a gente vai construindo, né, para proteger a gente dentro de um espaço que fala sobre a nossa insegurança, né, que a gente tá sempre hipervigilante com isso. E eu acho que, sem dúvida, as coisas que também vêm na minha cabeça, Débora, é isso que você falou mesmo. Ser assaltado, o assédio, né? O que podem fazer comigo enquanto uma mulher que tá aqui andando sozinha? Eu acho que isso vem bastante também na minha cabeça. E são esses tipos de violência, né? Dentro dessa realidade que a gente vive aqui em São Paulo. Sim. E aí, você foi falando e eu lembrei de quando eu era criança, que eu e os meus pais, nós tínhamos o hábito de sair pra caminhar à noite. Sabe, reunir a família, eu, meus irmãos, meu pai, só pra caminhar mesmo. Então vamos dar uma volta ali na pracinha, aqui onde eu moro, né, em São Mateus. No Largo tem uma praça, e eu lembro que quando eu era criança eu ia muito nessa praça. Então eu ia, ficava ali brincando com os meus irmãos, depois a gente voltava pra casa. E a gente costumava fazer isso à noite, porque o tempo era muito fresco, era um arzinho gostoso, e não tinha aquele sol escaldante, que às vezes acaba sendo ruim pra gente passar muitas horas na rua, né? E aí eu lembro que isso era um hábito nosso, até o dia que uma vizinha, nossa vizinha mesmo, de porta, ela trabalhava durante a madrugada, e aí quando a gente acordou de manhã no outro dia, a gente descobriu que haviam assassinado ela. Ela voltando do trabalho, ela foi violentada e assassinaram ela. E então eu lembro que de lá pra cá, a gente não tem mais o hábito de sair à noite como antes. E até quando a gente precisa resolver alguma coisa fora de casa no período noturno, a gente evita. Justamente por conta dessa situação. Porque antes era muito comum pra gente, vinha crianças, adulto, e era muito tranquilo. De lá pra cá, eu acho que isso deve ter uma média de uns 20 anos, mais ou menos. E durante esses 20 anos a gente cortou total, porque a gente entendeu que esse espaço não era mais seguro pra gente poder sair. E aí vem toda aquela sensação de, e se acontecer alguma coisa? Será que eu tô segura? Será que eu posso... Pra quem que eu posso pedir ajuda? Será que tem alguém realmente que eu posso pedir ajuda? Então, é muito desconfortável, sabe? Até lembrar disso. E o quanto que a vida foi se moldando depois de tudo isso que aconteceu. E é muito louco isso, né, Débora? Que relato forte esse que você trouxe. E eu acho que mostra muito como que a gente tem vivido aqui, né? Essa sensação de privação mesmo, né? Da gente não poder acessar lugares que deveriam ser lugares em que todo mundo tivesse o direito de acessar a hora que quiser, mas que a gente acaba se privando justamente por esse medo, por não ter essa segurança, né? E aí eu fico pensando que, fazendo um paralelo até com o que a gente viveu na pandemia, porque na pandemia a gente ficava dentro de casa, tinha um medo muito louco, assim, né? De o que vai acontecer comigo se eu sair, se eu pegar esse vírus e tal. Mas o quanto a gente vive isso, óbvio que em escalas diferentes e menores, mas o quanto a gente vive isso também nos centros urbanos, né? De eu não vou estar fora de casa à noite porque alguma coisa pode acontecer comigo. Aí a gente liga a TV e a gente vê vários relatos de várias pessoas que estão sofrendo, que sofreram algum tipo de violência, e como isso vai afetando, e a gente vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais dentro de casa, cada vez não se expondo a coisas que deveriam ser coisas normais ali pra gente fazer, mas que a gente vai evitando acessar esses lugares justamente pelo medo que a gente sente, né? Então, que louco a gente pensar em como esse momento que a gente tá vivendo reflete principalmente na nossa qualidade de vida,
na nossa saúde mental. Faz sentido pra você isso? Total. E eu acho muito louco isso, porque talvez alguém vai estar ouvindo a gente e vai falar assim, não, nada a ver o que a Laura tá falando. Como assim uma coisa tá ligada à outra? Mas eu acho muito louco a forma que as coisas elas vão escalonando. Então no começo é só um medo de ser assaltada, é só um medo de pegar um vírus. É só isso, é só aquilo. Quando você para pra perceber, já é um negócio gigante. É tipo, tá, eu não saio de casa. Porque tem muitos perigos lá fora. O mundo fora dessa porta pra fora é tudo muito violento. Então eu acho que vai crescendo de uma proporção assim incontrolável se isso não for olhado e cuidado. Porque no começo é só um medo, é só uma insegurança, é só uma coisinha pequena, sabe? E vai virando uma necessidade de vida. Tipo, se eu sair eu vou morrer. Uhum. E aí a gente chega num ponto interessante. Porque me parece que é uma linha muito tênue entre o momento que a gente tá vivendo e pra isso escalonar em coisas maiores, em a gente ter um medo que vai impedir a gente de sair de casa. E até gerar transtornos mentais. Qual que você acha que é essa linha, assim? Como que a gente pode olhar e dividir o que é desse momento histórico, territorial, político que a gente está vivendo e o que é também algo que já começa a preocupar um pouco a gente? Se é que tem como separar isso, ou o que você pensa sobre isso? Tá. Ai, que pergunta difícil. Muito! Mas eu acho que eu vou tentar direcionar pelo que eu faria. Então eu lembro que durante todo o processo da faculdade, todo o processo de estudos, eu lembro que eu ouvia muito a frase de que como diferenciar, por exemplo, um medo qualquer, ou como diferenciar se eu estou deprimido ou se eu estou em depressão. E aí eu lembro que a linha tênue era quando isso daqui me impedia de fazer coisas muito importantes. Então eu acho que eu seguiria nessa tua pergunta muito por esse raciocínio. Isso daqui tá me impedindo de sair de casa, de viver, tá me impedindo de ter uma vida significativa? Ou isso daqui não tá me impedindo, mesmo com medo eu tô encarando e indo? Então eu tentaria, primeiro ponto, definir isso. Esse medo tá me travando a ponto de, por exemplo, eu deixar de comprar comida porque eu tô com medo? Ou eu tô comprando muito porque eu tô com medo de explodir uma terceira guerra, mas eu não tenho indícios nenhum de que isso tá acontecendo? Então eu tentaria trazer muito pra realidade, de qual é a minha realidade atual. O que tá dentro do meu controle. Como que eu lido com essa situação. Então eu acho que seria esse o caminho que eu seguiria. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que sim. Sim, eu acho que eu iria também por esse caminho. E pra te falar a verdade, eu trouxe essa pergunta aqui porque pra mim é muito difícil de ser respondida mesmo, né? Qual que é o limite, assim, no que a gente vive? E por vezes eu já me deparei, não com um questionamento de pacientes, mas com alguns que traziam isso, né? Principalmente o fato de ser mulher. E o medo que a gente sente, por exemplo, de andar por uma rua escura, de não ir mesmo. Eu passar no meio dessa... Não vou passar nessa avenida. Às vezes eu faço um caminho muito maior do que passar nesse lugar escuro. E aí eu sempre fico me perguntando, assim, de essa questão, sabe? Qual que é o limite disso? Né, para onde a gente deve ir? Eu acho que você trouxe muito bem essa reflexão de isso me impede de fazer o quê? Isso tá afetando a minha vida, né, a ponto de me limitar? Então esse lugar assim que você foi, eu acho que é muito importante. Mas a gente reconhecer também os efeitos e psicológicos que viver numa cidade igual a que a gente vive tem pra gente, né? Porque a gente também não pode desconsiderar as violências que a gente sofre nessa sociedade que a gente vive. A gente não pode desconsiderar que
eventualmente a gente vai assistir, vai consumir, e aí não é só assistir o noticiário, é abrir o TikTok e ver 5 passos para você que é mulher não correr risco de ser roubada, né? Quando você entra no Uber, faça isso porque já ouvi uma história de uma mulher que... Entende? Então a gente é cercado disso, não tem muito para onde fugir. Mas é entender também como que esse tipo de notícia afeta também a nossa vida e o que a gente tem deixado de fazer. Então é contextualizar tudo isso e olhar criticamente também pro lugar que a gente vive. Porque eu acho que eu posso estar errada, e eu quero muito estar errada, mas eu acho que o fato de viver numa cidade igual que a gente vive em São Paulo, e eu acho que tem outras cidades pelo Brasil que também tem essa realidade, o fato da gente viver nesses lugares também faz com que automaticamente a gente vai criar tipo uma capa protetora para não passar por alguns tipos de violência, né? Então a gente tá muito ciente do que a gente vive em estar aqui, e o que a gente pode fazer também para não entrar nessa lógica sensacionalista ali de prevenção e de muitas violências, assim. Então, basicamente, eu falei. Eu acho que eu não falei nada. Mas é isso a reflexão que me vem, porque realmente pra mim é muito difícil, né, de ser discutido quando a gente entra nesse lugar dessas violências que a gente sofre, assim, morar nesses lugares. Você foi falando e eu fiquei pensando quanto que tudo isso que você descreveu indiretamente parece um estado de hipervigilância. Sabe, essa nossa malícia, principalmente de quem mora em São Paulo, com as coisas. De você não entra no metrô e fica com o celular mexendo na porta do metrô, porque você sabe que pode passar alguém e levar seu celular. Tudo bem que tem muita gente que fica, mas quando eu olho eu já fico assim, meu Deus, tá pedindo pra ser roubado? Porque a gente tá em hipervigilância o tempo todo. Óbvio que, como você tava falando, eu acho que a gente tem que ter essa sutileza de entender o que é realidade e o que é um excesso. Eu acho que isso é muito tênue mesmo. Porque você foi falando e eu percebi que, tipo, isso daí pode ser uma hipervigilância. Só que pra nós que vivemos isso constantemente, é algo normal. Não é algo que... Eu não tô ansiosa porque eu preciso guardar meu celular pra pessoa não levar. Eu só preciso guardar porque eu sei que tem um risco disso acontecer. Então é muito confuso mesmo. Eu tô falando e eu tô me sentindo, acho que da mesma forma que você quando você começou a falar. De falei e não falei nada. Porque eu acho que é fácil entender pra quem vive isso todos os dias. Mas tentar explicar isso é muito difícil, porque é muito ligado ao que a gente tá sentindo. Então, fez muito sentido o que você falou. Eu não sei definir também se isso é muito bom nós termos isso, ou se isso é muito ruim. Porque eu lembrei até de quando eu fui a primeira vez pra Minas. E é uma cidade grande, né? Eu fui pra Uberlândia, é uma cidade grande de Minas. Só que não é uma cidade grande comparada a São Paulo. Então, eu não sei se eu já falei isso em outro episódio, mas eu achei muito estranho porque deu 9, 10 horas da noite, eu tava sentada na rua mexendo no celular e eu fiquei muito em paz. Mentira, não fiquei em paz. Qualquer barulho que eu via, eu escondia o celular e ficava, eu vou ser assaltada. Vai passar alguém aqui de moto e vai levar o meu celular. E aí passava tranquilo, passava lá, boa noite. Eu não tô em São Paulo. E aí pegava o celular de novo. Mas foi horrível no começo, até eu acostumar, eu já tava voltando de novo pra São Paulo. Então, dá muita diferença de uma cidade pra outra. Eu acho que sim, acho que você trouxe muito, muito bem isso da gente ficar hipervigilante e de como isso tá muito acoplado em quem a gente é, assim, parece, né? Tipo, pra viver em São Paulo, você precisa de alguns pré-requisitos do tipo, não dá bobeira.
quando você tá no metrô mexendo no celular, né? Não é em todos os lugares que você vai tirar o celular pra mexer. É óbvio que isso varia muito do lugar que você tá, do contexto que você é exposto, mas eu acho que de forma geral isso acaba vindo para a maior parte das pessoas, né? E a gente vai criando mesmo essa capa que é um sintoma assim da hipervigilância, para não ser exposto ou para não sofrer esses tipos de violência. E só que tem um ponto, né? Mesmo se a gente tiver todos os cuidados, a gente pode sofrer essas violências, né? Ou não ter esses cuidados e não sofrer. Então não é necessariamente causa e efeito, mas o quanto que isso é uma medida para a gente tentar se proteger de alguma forma e trazer um pouquinho mais de segurança para um ambiente que é tão inseguro assim. Né? Então, de como a gente entende esse ambiente, a gente vai criando mecanismos também para estar dentro desse ambiente. Sim, e que bom, né? Porque senão já pensou? Como seria? Loucura? Sim, eu acho que tem muito isso, assim, e teve uma experiência que eu fui lembrando enquanto você foi falando, que eu não tinha noção de algumas coisas que a gente faz aqui em São Paulo, que são muito características nossas, do tipo, a gente tem uma fama de ser apressado, né? Então a gente tem o lugar certo de ficar na escada rolante, porque quem quer correr na escada rolante corre, quem quer esperar a escada rolante espera. Enfim, a gente tem algumas famas assim. E aí, eu tava numa viagem com uma amiga minha que ela não mora mais no Brasil, né? Ela mora muitos anos fora. E aí, eu fui sair com ela. E aí, o que eu fiz? Já coloquei a minha bolsa pra frente, o celular enfiado aqui na calça e fui. E aí, ela olhou aquela... E sempre, tipo, muito assim, você vai tirar o celular aqui? Aqui não. Não, espera um pouquinho. Aquele mercado ali a gente entra e você olha. E aí ela começou a reparar, ela falou assim, Laura, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Né? Por que você tá agindo assim? E aí eu me dei conta um pouquinho dessa capa que a gente falou, né? Como a gente vai criando isso e a gente vai aplicando isso a todos os contextos que a gente tá inserido, né? Então você trouxe quando você foi para Minas, eu quando fui viajar. Então é interessante também a gente acessar outros tipos de contexto, porque a gente entende, né, o que a gente tem feito dentro daquele lugar que a gente está vivendo, né? O que realmente é algo muito exagerado para outros tipos de contexto. Né, de como isso afeta o nosso senso de segurança, o jeito que a gente se olha, o jeito que a gente olha, um olhar hiper desconfiado para qualquer pessoa que aparece. Então, até a forma de se relacionar, ela vai ser muito diferente, né? Por isso que é importante a gente também se olhar em outros contextos, em outros lugares diferentes, para a gente ir percebendo detalhes, né? De como a gente está vivendo no lugar que a gente está vivendo e como a gente gostaria de viver dentro da realidade que a gente tem desse lugar também. Sim, você foi falando, nossa, eu poderia contar como que foi minha experiência em cada um dos estados que eu fui. Não que eu tenha ido em todos, gente. Mas eu acho muito legal, porque enquanto você foi falando, eu fiquei pensando um pouco nisso, como que foi minha experiência na minha última viagem e em algumas outras. E é muito legal perceber isso, porque cada estado tem uma cultura diferente. E aí, eu acho que se eu pudesse... Óbvio que eu não fui em todos os estados, nem em todos os bairros, cidades, nem nada do tipo. Mas eu acho que fazendo o recorte do país, eu acho que São Paulo e Rio de Janeiro aparenta ser os estados mais violentos, né? Nesse sentido. E aí, nos outros que eu fui, que não foram esses dois... Dá pra perceber o quão é mais tranquilo, mas eu acho que porque nós estamos o tempo todo nessa hipervigilância. Então, eu lembro que na minha última viagem agora, uma moça falou, não, aqui é muito perigoso, toma cuidado, viu? E eu, nossa, tão tranquilo. Olha, mó paz.
Eu conseguia andar com o celular tranquilamente na rua, sabe? Coisas assim que em São Paulo, se você tá no centro, você não consegue fazer isso. Eu não uso o celular no centro de São Paulo. Eu vou andar, eu vou me perder no centro, mas eu não vou pegar pra abrir o mapa pra ver que rua que eu tenho que entrar. Porque eu sei que eu corro risco. Então, pra mim, é muito tranquilo esses outros estados, sabe? Mas eu entendo que dentro da cultura deles, aquilo é uma violência muito grande. E eu acho isso também muito interessante, né? Porque a nossa vivência influencia muito nesses comportamentos, como você disse. E aí a gente percebe que a gente tá meio... que a gente tá em excesso nesses momentos. Tipo, pô, será que eu realmente preciso de todos esses cuidados aqui? Eu acho que isso também é muito cansativo, no sentido de que eu tô tão alerta o tempo todo que eu tenho que perceber como que eu tô me comportando o tempo todo pra isso não ficar desproporcional. Eu acho que você trouxe um ponto bem importante, Débora, pra gente pensar de quais os sintomas que a gente tem que são derivados dessa hipervigilância, né, desse medo das violências que a gente sofre, porque eu acho que isso tem muito a ver até com o que a gente conversa com as pessoas, o que a gente ouve na clínica, né? Então, da gente pensar que todo esse medo, ele pode gerar algumas coisas dentro da gente, né? Então, a gente pode ter, a gente já trouxe alguns deles, né? É uma paralisação mesmo da vida, a gente se privar de coisas que são importantes, né? Então eu não vou mais sair à noite, ou eu não vou mais sair com esse tipo de roupa, ou eu não vou mais falar desse jeito, ou eu vou andar com... Então é sempre se privando de alguns contextos ou até agindo muito em excesso em outros contextos, né? Mas a gente pode pensar também até em sintomas físicos, né? Como a gente sente, a gente pode ter até problemas para dormir, a gente pode ter impactos ali até na nossa alimentação, a gente pode ter vários impactos na nossa vida que são derivados também desse raciocínio o tempo todo voltado para prevenção de violências, né? Então isso pode aumentar muito a nossa ansiedade e isso impactar em vários aspectos, e daí entra a alimentação, entra o sono, isso pode elevar muito o nosso nível de estresse, e aí vai liberar um monte de hormônios que desregulam uma série de coisas que são importantes. Eu acho que esses são alguns, né? Mas a gente poderia também falar, e aí até eu queria te ouvir um pouquinho, dos impactos psicológicos, porque a gente pode ter, a partir daí, até alguns transtornos que podem ser desencadeados também por esse excesso, né? Então, o que você acha disso, assim? Tá, eu acho que você foi falando e me fez lembrar... Hoje é o dia das experiências, né? Mas me fez lembrar até de uma amiga que vivenciou uma questão de violência. Eu lembro que no período da faculdade ainda nós estávamos indo para o estágio. Nós nos encontramos no terminal de ônibus. E nesse terminal, quando ela desceu, ela já desceu chorando muito. E ela falou, acabei de viver uma violência por um homem. E na hora que aconteceu, eu nem percebi o que estava acontecendo. Só caiu minha ficha na hora que eu me afastei. E eu parei e falei, pô, isso é uma violência. E eu sei que talvez para algumas pessoas pode ser algo tão pequeno, tão simples, mas isso causou um impacto tão grande nela. Tão simples assim, né? Talvez para quem não viveu pode ser algo tipo, só por isso. Mas eu lembro que ela realmente não conseguia comer, ela não conseguia dormir. Ela ficou muito mal mesmo durante semanas. E aí para ela foi muito traumático entrar de novo no ônibus na outra semana pra gente ir pro estágio de novo. E aí nós fomos acolhendo ela foi entendendo melhor aquilo, lidando em terapia. E hoje, graças a Deus, ela tá bem. Mas que foi um processo, assim, horrível. Horrível. E aí você foi falando e eu fiquei pensando o que poderia ter acontecido com ela se ela não tivesse cuidado dessa questão, sabe? Se ela poderia ter desenvolvido até um transtorno, que foi o ponto que você trouxe. Tanto um medo de não conseguir entrar mais em ônibus, um medo de não conseguir aproximar de homens. Então, o impacto psicológico que essa experiência dela poderia ter trazido. E que bom que não aconteceu.
Mas eu acho que foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando você fez a pergunta. Ela poderia ter entrado em depressão. Poderia ter essa ansiedade de um ônibus, um homem. Esse homem parece com a pessoa que fez aquilo, sabe? Eu acho que tem tantas coisas, tantos transtornos que poderiam ser desencadeados por uma experiência traumática. Se a gente pensar na questão de um assalto, eu acho que pode ter um transtorno de estresse pós-traumático. Eu acho que cada situação vai desenvolver um transtorno específico, mas que podem ser vários. Ai, que aflição só de falar isso. É muito triste isso. E assim, a gente tá falando alguns aqui, mas não é só sobre os transtornos, né? Mas esse tipo de coisa que a gente é exposta. E eu acho que daria pra fazer um episódio só falando de microagressões. E quando eu falo microagressões, elas são algo muito grande, assim, dentro da gente. Impactam diretamente em como a gente se enxerga, como a gente enxerga o outro. Mas falando sobre essas microagressões que a gente sofre em ser mulher, né? Por conta de que somos mulheres. Então, isso é muito difícil. Esse também é um tópico que eu acho que tá muito correlacionado com o que a gente está falando aqui, porque a gente vai passando ao longo da vida por várias experiências, né? Então a gente está falando aqui dessa capa protetora que a gente cria, que a gente acaba criando, mas isso não vem do nada. Isso vem das experiências que a gente passou, do nosso contexto de vida, do que a gente foi exposto, do jeito que a gente enxerga o mundo, né? Então, isso tem a ver também com essas violências. E quando a gente toca nesse ponto em ser mulher na cidade que a gente vive, é falar sobre isso, do que a gente é exposta, do que a gente escuta, de como a gente é tocada, de como a gente é olhada. Isso impacta muito, isso vai fazer com que a gente sinta cada vez mais medo, né? Por isso que é tão importante a gente estar tão atenta a essas microagressões que a gente vai sofrendo ao longo da vida, para ter ciência de como isso impacta, de como a gente pode entender, de como a gente pode falar, de como a gente pode, algumas vezes, e eu entendo que reagir a isso vai ser muito diferente para cada caso, mas como a gente pode falar mais sobre isso, né? Então, eu acho que daria pra fazer até um outro episódio só falando sobre isso, porque isso impacta muito a nossa saúde mental, passar por esse tipo de coisa, que para pessoas que não passam, pode parecer que não é nada, ou para pessoas que normalizam isso, pode parecer que não é nada, mas isso tem um impacto muito grande, principalmente no nosso lugar diante da sociedade, da nossa autoestima. Isso fere muito a nossa autoestima. Isso fere, sabe, uma série de coisas ali que colocam em risco até. Eu acho que isso é até um problema de saúde, assim, porque isso vai atravessando a gente em muitos níveis também. Sim, sim. E você foi falando e eu só fiquei pensando, que bom que conforme as gerações vão passando, muitas coisas vão sendo mudadas. Porque eu fiquei pensando como que era, por exemplo, vivenciar isso no tempo da minha avó, no tempo da minha mãe. Porque essas violências eram normalizadas, né? Tipo, não, tá tudo bem um homem mexer com você na rua. Tá tudo bem um homem passar a mão em você. Sabe o quanto que tudo isso era normalizado? Acho que até a questão da violência, tá tudo bem 2 homens sair na mão por um motivo fútil. Então, o quanto que hoje tá mudando muito, pelo menos eu percebo. Eu acho que hoje a gente vê essa violência muito mais em assalto, em roubo. Só que eu acho que tem diminuído, eu acho que por conta da conscientização, essas violências entre, por exemplo, 2 homens saírem no soco. Tudo bem que eu acho que ainda tem muito, mas eu acredito que é menos do que, por exemplo, na época dos meus pais, na época dos meus avós. O que você acha disso? Sabe que eu não sei? Porque aí eu acho que entraria de novo a questão do contexto que a gente vive. Sabe? Eu não sei se de repente um outro tipo de contexto onde essas questões são menos trabalhadas, enfim, esses níveis
estariam baixos, assim. Então, acho que teria que ser cada caso. E aí, uma outra questão que eu acho que a gente não tem dados para trazer aqui, mas que é algo que fica de questionamento pra gente. Será que a violência que a gente tá vivendo, ela tá realmente maior? Ou será que ela sempre existiu? E só que hoje é mais falado, é mais noticiado, as pessoas são mais cientes, né? Então, como isso afeta também o nosso senso de segurança? Porque eu vejo pessoas falando, na minha época era muito mais seguro, na minha época a gente podia fazer isso e aquilo, as crianças poderiam brincar na rua, hoje não pode mais. Então, até que ponto também não aconteciam coisas com essas crianças, só que não era amplamente divulgado. Mas será que, de certa forma, violências urbanas, né, como a gente fala de roubos, assaltos, atropelamentos, coisas assim, não acontecem com mais frequência? Então fica algo pra gente sempre se questionar também, né? E aí, Débora, pensando em tudo isso, eu acho que esse episódio ele foi um pouco denso, né? A gente falou de vivências, de experiências, e até se permitiu ser contraditório aqui, falando sobre muitas coisas. Mas eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho também de o que fazer, né? O que a gente pode fazer dentro da realidade que a gente vive, que quando a gente pensa no recorte do Brasil, a gente vai ter vários lugares com essa mesma engrenagem. O que dá pra gente fazer pra acolher, assim, a nossa saúde mental também? Tá, eu acho que o primeiro passo, enquanto mesmo você estava falando, o que me veio na cabeça é que nós percebemos o quão violento é o nosso país, o quão violento é o nosso dia a dia quando nós vivenciamos alguma coisa. Então eu acho que a frase que eu mais ouvi é tipo, nossa, eu achei que nunca fosse acontecer com alguém próximo de mim. A gente ouve, e eu já ouvi muito isso na clínica, de a gente ouve acontecer com todo mundo, mas eu nunca achei que isso fosse acontecer comigo, com o meu filho, com a minha mãe, com a minha namorada, com o meu esposo. E aí eu acho que a gente tem noção do tamanho que é toda essa violência em situações assim. E aí, como eu comecei falando, eu acho que as pessoas, nesse momento, elas buscam mais esse acolhimento, uma rede de apoio, ela busca mais ter pessoas por perto. Como nós já falamos em outros episódios, acho que faz até tempo que a gente não fala isso, nós somos pessoas, nós precisamos desse contato com outras pessoas, então acho que por isso que esse primeiro momento a gente sempre busca se aproximar de pessoas próximas. E eu consigo ver que um dos passos principais dentro dessas situações é a conscientização. Eu acho que nós precisamos ter conscientização do que é uma violência e do que não é. Porque muitas vezes nós passamos por diversas violências e nós não sabemos, porque não tem esse material na cabeça, sabe? Tipo, eu não sabia que isso daqui era uma violência. E eu vou fazer um recorte que não tem a ver com a violência urbana, mas eu acho que cabe muito nesse exemplo. Que a maioria das mulheres, quando elas estão em trabalho de parto, elas sofrem violência e elas não sabem, porque elas não têm consciência disso. Eu não sei que isso é uma violência, então eu não sabia que eu sofri uma violência, porque eu não sabia que isso era uma violência. Então eu acho que a partir do momento que você tem essa conscientização, é mais fácil de você conseguir lidar com a situação, ou saber o que fazer depois disso. Então eu acho que eu diria que esse é o primeiro passo. Eu acho que uma outra coisa que é muito importante também dentro disso é a questão da saúde mental. Então, se você perceber que é algo que está afetando sua saúde mental, que pode afetar, talvez buscar ajuda em relação a isso. E não só um psicólogo, mas talvez um psiquiatra, saber talvez correr por todos os lados e falar, tá, como que eu me cuido em relação a isso? Eu vivi isso daqui, eu acho que isso daqui tá me impactando demais. Então eu preciso aprender a lidar com essa situação e sozinha eu não dou conta. Então eu acho que seriam essas duas coisas que eu direcionaria, assim, de imediato. Acho que você falou tudo, né? Acho que a gente precisa entender também como que isso tá afetando a gente
E se a gente percebe que isso é um limitador da gente procurar outros tipos de ajuda, né? Pessoas que possam ajudar a gente a lidar melhor com essas situações. Eu acrescentaria também se expor a outros contextos, né? Estar em contato com outros tipos de pessoas em outros lugares também é algo que faz a gente refletir muito sobre o lugar que a gente vive, sobre como a gente está vivendo, né? E eu acho que hoje a gente tem a internet também que ajuda a gente a facilita um pouquinho. Óbvio que nada supera a experiência de viver outros contextos, mas que isso é super importante também a gente enxergar diferentes aspectos. Tá consciente ao que a gente sente, e aí colocando também o que a gente sente no corpo. Então, de ir percebendo, né, como às vezes a gente tá tenso em algumas situações, ou quando vem muitos pensamentos em relação a esse medo, da gente acolher eles. Mas eu acho que tudo entra muito no que você já trouxe, assim. Então, da gente ir observando esses pontos. E assim, né, gente, o ideal seria medidas públicas que façam a gente se sentir um pouquinho mais segura no lugar que a gente vive. Mas tem muitas camadas, né, por trás, enfim, disso. Então, acho que tem como a gente olhar e cuidar um pouquinho da gente dentro desse contexto que a gente é exposto, né? Então, é isso. Hoje foi um episódio mais denso, mas era um pouquinho do que a gente queria trazer e refletir com vocês também. Vamos para as indicações? Você ia falar isso, né? Vamos. Tá. Eu posso começar hoje? Pode. Eu tava muito em dúvida sobre o que indicar. Mentira, não era dúvida. Eu não sabia o que indicar. E aí, eu pensei em um filme que marcou minha infância. E assistindo hoje como adulta, eu acho que é um filme muito pesado para uma criança. Só que eu acho que estava dentro do que indiretamente eu já conhecia. Então eu cresci muito próximo de uma comunidade. Então a violência para mim era algo normal no meu dia a dia como criança. Então era normal eu ver diversas atrocidades. E aí, pra mim, esse filme ele era muito normal, que é o filme Cidade de Deus. Eu acho que esse filme ele traz um pouco de tudo isso que a gente falou hoje. Traz como que é o contexto de crianças, adolescentes que vivem dentro desse ambiente mais violento, que é o que reflete o filme, né? E como que isso tem um impacto diretamente na vida deles como adultos. Nossa, eu acho que é uma baita indicação essa. Né, um filme forte também, que ele traz várias reflexões, e eu acho que muitas das coisas que a gente... ele é bem mais profundo, né, mas trouxe várias coisas que a gente falou aqui também, que ele vai entrar na realidade, né, das pessoas, assim. Então, é uma indicação muito boa. Bom, a minha indicação, ela é um livro, que é um livro que tem crônicas, então são histórias curtinhas, assim, é um livro super tranquilinho de ler, que ele chama As Pequenas Doenças da Eternidade. Ele é de um escritor, Mia Couto, de Moçambique. E o mais legal dele é porque nos contos ele vai trazendo coisas que a gente passa enquanto sociedade. Ele traz temas como desigualdade social. Ele é um livro de 2023, então ele é super recente. Então ele traz coisas da pandemia, só que não é tão explícito assim, sabe? Ele traz dentro de uma linguagem que é uma história e que você vai entrando e refletindo sobre as pequenas doenças da eternidade, que é a sociedade, assim. Então, é bem legal. Me ajudou muito a ler esse livro. Então, eu quero indicar ele, porque eu acho que, de certa forma, ele fala um pouquinho também do que a gente falou aqui. Gostei. Já deixei anotado aqui, porque parece ser uma ótima indicação. Então, vou tentar ler. Então é
isso, terminamos o episódio e a gente quer saber de vocês. A opinião de vocês é muito importante. O que vocês estão achando dos episódios? Como que tá? A gente mudou, né? Desde que a gente voltou da última vez, a gente fez algumas alterações. E aí a gente queria saber de vocês, como que tá sendo essa experiência de ouvir a gente. Deixa também pra gente saber nos comentários, pode ser no Spotify, pode ser no YouTube, pode ser pelo Instagram. Todas as nossas redes é Emoções em Movimento Podcast. Então, procura lá, gente, e deixa a gente saber um pouquinho mais também. Uhum. Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.